Bom, pessoal, só para a gente ver uma questão bem interessante, para a gente compreender a Revolução Industrial, nós temos que entender quem foi que iniciou. A Revolução Industrial ela foi iniciada lá pela Inglaterra. Foi a Inglaterra que foi o pioneiro, que foi a pioneira, ou seja, que foi o país que deu início à Revolução Industrial. E a gente tem que se lembrar quais foram os motivos que levaram, então, a Revolução Industrial a acontecer na Inglaterra. Nós podemos citar vários motivos que fizeram com que essa revolução iniciasse na Inglaterra. Entre esses motivos podemos citar a chamada Revolução Gloriosa, ou como nós vimos em sala de aula, chamada de Revolução Inglesa. Essa Revolução Inglesa foi aquele momento em que a Inglaterra se transformou em uma monarquia parlamentar, ou seja, em que o rei ele é o chefe de Estado, mas ele não é o chefe de governo. E qual é a diferença entre isso? A gente observa que o rei, na Inglaterra até o século XVII, ele tinha poderes absolutos, ou seja, ele poderia fazer tudo o que ele quisesse. Só que quando a Inglaterra se transformou em uma monarquia parlamentar, o rei ele não governa só a Inglaterra. A Inglaterra é governada por um sistema chamado de parlamentar. É um grupo de deputados que se reúnem para decidir o que vai ser feito na Inglaterra. Ou seja, a monarquia parlamentar é um sistema de governo que existe na Inglaterra até hoje, em que o rei ele não tem poder algum. Quem governa realmente o país é o parlamento formado por um conjunto de deputados. Então é isso que a gente vai ter que observar. E para a gente observar então que na maioria desses parlamentares, a maioria era formado por burgueses, ou seja, formado por grandes comerciantes, que na verdade, como a gente sabe, sempre iriam buscar se beneficiar. E a partir daí, o que é que eles iam querer? Principalmente esses burgueses, eles queriam buscar formar uma economia mais liberal, mais livre, e que eles pudessem cada vez se enriquecer e haver um crescimento ainda maior. Então é isso que essa Revolução Inglesa ela teve importância. Outra causa foi o chamado Ato de Navegação. Outra causa foi a chamada o Ato de Navegação. E esse Ato de Navegação ele estabeleceu o quê? Foi uma lei criada na Inglaterra no século XVII que estabelecia que qualquer produto que fosse importado ou que fosse vendido da Inglaterra exportado, ele deveria ser carregado por navios ingleses. E isso significava o quê? Era uma forma de evitar que a Inglaterra tivesse concorrência e facilitar o controle da Inglaterra sobre as rotas comerciais e marítimas do mundo. E a gente vai observar que é dessa forma que a Inglaterra ela começou a acumular riqueza. Por quê? Em vez da Inglaterra pagar para outros navios, outros países carregarem os seus produtos para revender em outros países, agora os navios que vendiam os produtos da Inglaterra eram apenas os da Inglaterra e não mais de outros países. Por exemplo, naquela época, quem vendia os produtos da Inglaterra em outros países não eram navios da Inglaterra, mas principalmente da Holanda. Então a gente vê que esse ato de navegação é uma lei criada para incentivar o comércio na Inglaterra e principalmente evitar a concorrência, para que a economia ela se desenvolvesse cada vez mais. Outro fato importante que a gente vai observar vai ser o que nós chamamos de que a Inglaterra era, na verdade, uma grande ilha. Por ela ser uma grande ilha, ela teria um acesso melhor às grandes potências europeias. E naquela época, principalmente por ela ser uma ilha, ela teria facilidade em negociar através de rios, através de um mar. E principalmente naquela época, o comércio através da terra era muito caro. Então, o comércio mais barato e mais acessível, inicialmente, era o comércio através do mar, através dos navios. E por ela ser uma ilha, isso facilitou bastante. Então, o terceiro motivo da Revolução Industrial ter iniciado na Inglaterra foi a sua posição geográfica, por estar próximo ao mar, facilitou principalmente a questão comercial. E claro que essa posição em relação ao mar facilitou o seu escoamento da produção, que é a venda dos produtos da Inglaterra para outros países.
E essa venda de produtos da Inglaterra para outros países, ela foi de tal importância que serviu para que os burgueses se tornassem cada vez mais ricos e poderosos. Esse acúmulo de riqueza ele foi de grande importância para a Revolução Industrial. Por quê? O acúmulo de riqueza através do comércio marítimo serviu para que aqueles grandes burgueses pudessem investir na ciência, na tecnologia e der surgimento à chamada Revolução. Assim a gente vai observar que foi aperfeiçoado os processos de produção e financiar principalmente a construção das indústrias de tecidos, chamadas indústrias têxteis. Outro fator foi chamado de a partir desse momento a gente vai observar que na Inglaterra foi criada também uma lei, chamada de Lei dos Campos ou Lei de Cercamentos. Essa lei de cercamentos que vocês devem ter visto naquele vídeo que eu passei inicialmente, nas primeiras aulas sobre Revolução Industrial, foi uma lei estabelecida na Inglaterra que dizia que os proprietários de terra da Inglaterra poderiam então expulsar qualquer camponês da sua terra e nessa terra eles começarem então a produzirem, principalmente a criarem animais, que eram principalmente no caso da Inglaterra, as ovelhas. Mas por que eles começaram então a criar ovelhas? Naquela época a gente vai observar que essa produção de ovelhas ela foi de grande importância principalmente para a produção de lã. Por que essa produção de lã ela era importante? Porque a primeira indústria que surgiu na Inglaterra foi a indústria têxtil, ou seja, a indústria de tecido, que utilizava a lã para produzir os primeiros tecidos produzidos na Inglaterra. Então a gente vai observar que a partir desse momento que a lei de cercamentos ela é de grande importância. Por quê? Os grandes proprietários de terra expulsavam os camponeses para produzir a lã, criar ovelhas para produzir a lã, e também, principalmente essa lei de cercamentos, ela faz com que os camponeses deixem de viver no campo e iam viver na cidade. Quando eles chegavam na cidade, eles não tinham dinheiro, não tinham casa, não tinham como viver. Eles eram obrigados a procurarem trabalho naquelas fábricas que estavam surgindo. Então a gente vê que os principais motivos iniciais da Revolução Industrial na Inglaterra foi, primeiro, a Inglaterra era diferente de qualquer país. Ela era uma monarquia parlamentar, ou seja, o rei não tinha poderes absolutos. O rei, lá na Inglaterra, o parlamento criou o que nós chamamos de Ato de Navegação, que era uma lei que incentivava o comércio marítimo. A Inglaterra tinha uma posição geográfica boa, porque estava próxima ao mar e facilitava o comércio marítimo. A Inglaterra também tinha dinheiro, porque eles acumularam dinheiro com o comércio marítimo. E principalmente eles tinham o quê? A lã para produzir os primeiros tecidos. E também tinham camponeses para trabalhar para eles, que é a mão de obra suficiente para pessoas trabalharem nas grandes indústrias. Através disso, pessoal, a gente vai observar que outros fatores também foram importantes para que a Revolução Industrial iniciasse na Inglaterra. A gente vai observar que eles tinham lã, eles tinham algodão para produzir também os tecidos, que eram comprados na China, comprados na Índia e comprados principalmente lá nos Estados Unidos. E a gente vê então que a Índia e os Estados Unidos eram os maiores produtores de algodão naquela época. Em seguida, nós vamos ver que lá na Inglaterra havia uma grande produção de carvão mineral e de ferro. E o carvão mineral e o ferro eram as matérias-primas mais utilizadas durante a Revolução Industrial. O ferro para produzir as máquinas e o carvão mineral como fonte de energia para mover aquelas máquinas a vapor. Também havia o poder naval, eles tinham muitos barcos que serviam para transportar as mercadorias. Eles vendiam as mercadorias para a América e para a Ásia. O tráfico de escravo também era praticado, então eles acumulavam riqueza dessa forma e também provocavam atos de pirataria nas costas do Caribe, nas costas da África e também da Ásia. Então assim, pessoal, foram esses motivos que levaram principalmente ao pioneirismo da Inglaterra na Revolução Industrial. Naquela época, havia outro país mais adequado a ter iniciado essa revolução? De jeito nenhum.
Primeiro, a Inglaterra. Todo mundo vamos se lembrar agora. A Inglaterra, ela tinha acontecido uma revolução chamada Revolução Inglesa, que é o primeiro conteúdo que nós vivenciamos em sala de aula, em que a Inglaterra ela vai ser transformada em um sistema parlamentar, ou seja, o rei ele deixa de ter poder e quem passou a governar a Inglaterra foram os burgueses, comerciantes que buscavam cada vez uma maior riqueza, maior lucro, desenvolver o comércio. O segundo motivo que a gente vai observar foi a chamada Ato de Navegação, uma lei criada para incentivar o comércio. Terceiro, eles acumularam capital, acumularam riqueza. Essa riqueza ela serviu para desenvolver as primeiras máquinas. Em seguida, além dessa questão do capital, eles vão expulsar os camponeses da terra, começaram a criarem ovelhas e os camponeses expulsos das terras foram embora para a cidade. Então eles também tinham mão de obra suficiente, tinha muita gente em busca de trabalho, porque foram expulsos das terras e iam para as fábricas em busca de trabalho. Depois, eles tinham muito recurso natural no próprio solo da Inglaterra, que era o carvão mineral e o ferro, essenciais para o desenvolvimento da Revolução. Eles tinham barcos, eles vendiam produtos para a América e para a Ásia, eles praticavam o tráfico negreiro e principalmente os atos de pirataria. E tudo isso fez com que a Inglaterra tivesse as condições necessárias e suficientes para desenvolver a Revolução Industrial. Então, naquela época não havia a Alemanha, não havia os Estados Unidos, não havia a França capaz e melhor do que a Inglaterra de desenvolver essa Revolução Industrial. Então, pessoal, eu quero que todo mundo se lembre que a Inglaterra será o primeiro país a dar início à Revolução Industrial, porque tinha dinheiro, a burguesia organizava, eles tinham uma boa posição geográfica, eles tinham matéria-prima no solo, importante para desenvolver as máquinas, utilizar o carvão mineral como fonte de energia, eles tinham navios para vender os produtos, e então foram essas condições que possibilitaram, que fizeram com que a Inglaterra se tornasse a pioneira durante a Revolução Industrial.